E você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que até agora ficou na companhia do Jornal Bandeirantes. Gente, e a partir de agora vai saber o que é destaque também na nossa região nesta sexta-feira. Hoje, dia 30 de junho de 2023, o Jornal Gente volta na próxima segunda, às 8 horas da manhã, na tela do Band News TV e aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Quero começar trazendo informações sobre um grave acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, na pista que passa pela cidade de Campinas. Um ônibus fretado tombou no canteiro central na manhã desta sexta-feira e pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida. O acidente foi no quilômetro 109 da rodovia Anhanguera, foi na pista sentido capital, mas há reflexo nesse momento nos dois sentidos de direção. Principalmente no sentido capital, onde o acidente foi registrado, mas no sentido oposto também em função da curiosidade do motorista e da necessidade do fechamento parcial da rodovia Anhanguera, uma das mais importantes e movimentadas do interior de São Paulo. O que se sabe até o momento da dinâmica do acidente é que esse ônibus fretado teria atravessado a pista e atingido dois carros na mão contrária de direção. Por isso que as duas pistas também com interdição parcial. A Autoban, concessionária que administra a via, informou que ainda não há detalhes sobre o número de passageiros do veículo, mas o Corpo de Bombeiros já estima em mais de 50 vítimas, uma em estado grave. Nós estamos com equipes espalhadas pela região e atualizando também a situação do momento do trânsito na rodovia Anhanguera, no quilômetro 103. Começa o congestionamento na pista sentido interior, que segue até o quilômetro 110, 7 quilômetros por enquanto, 7 quilômetros, com desvio sendo feito para a via marginal. E na pista sentido sul, sentido capital, o tráfego congestionado também nesse trecho em Sumaré, falei Campinas agora há pouco, mas é praticamente limite de municípios, entre o 115 e o 110 na pista sentido capital, há interdição de faixa por conta do atendimento desse acidente. Nós vamos reproduzir aqui uma entrevista que o colega Paulo Bernardino fez agora há pouco e também vai ser alvo do jornalismo da Band mais TV com um oficial do Corpo de Bombeiros que está no local trazendo as informações preliminares de como foi a dinâmica desse acidente, o número de vítimas constatados pela equipe do Corpo de Bombeiros, pela equipe que está nesse momento fazendo o atendimento no local. Vamos acompanhar. Foi uma ocorrência com um número grande de vítimas, 58 vítimas, sendo uma grave, 4 com ferimentos médios e diversos com ferimentos leves. Então tivemos o apoio aqui do pessoal da concessionária, o atendimento do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Qual foi a maior dificuldade numa operação dessa, numa rodovia movimentada como Anhanguera? Primeiramente, essa ocorrência, essa sua dificuldade, em razão do número grande de veículos que tem aqui, também pelo número de vítimas, a gente tem que dar um atendimento simultâneo para elas. Essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta. Qual era o estado psicológico dessas vítimas quando vocês chegaram aqui? O pessoal estava bastante abalado, muito assustado com o cenário, mas depois do atendimento que o pessoal deu, encaminhando elas com toda a segurança para as UPAs aqui da região. Então todos já foram encaminhados para atendimento. Todos encaminhados para atendimento e olha, acaba de chegar uma prévia aqui do boletim de ocorrência com mais detalhes. O acidente foi às 8h30 da manhã
no quilômetro 110 da pista sul da rodovia Anhanguera. No local, um ônibus Mercedes-Benz transitava pela primeira faixa de rolamento na pista sentido sul, quando um veículo Renault Duster, que transitava logo à frente, freou repentinamente. O ônibus não teve tempo de evitar o acidente, atingiu a traseira desse carro que vinha logo na sequência. Depois dessa primeira colisão, o veículo acabou invadindo o canteiro central, tombou, estou falando do ônibus, ele tombou, ficou imobilizado pelo local com 54 passageiros. 4 passageiros solicitaram atendimento, uma vítima leve e uma vítima, como o Corpo de Bombeiros confirmou, em estado considerado grave. O veículo Renault Duster também invadiu o canteiro central. O motorista perdeu o controle da direção, vindo a cruzar o canteiro e entrar na pista expressa do outro lado. Então, para você que me acompanha agora, imaginar como foi o acidente, o ônibus tombou e algumas vítimas ficaram ali sem poder sair do veículo. O carro seguiu reto. Então, quem atravessou a pista foi o Renault Duster. E aí ele atinge um outro veículo que vinha na direção contrária, um Hyundai Azera, ocupado apenas pelo condutor. O condutor do Hyundai ficou preso nas ferragens e foi socorrido com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar. Após ter sofrido um impacto frontal, ele perde também o controle da direção e se choca contra a defensa metálica. No local, compareceram os resgates da concessionária CCR Autoban, equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, que pousou na rodovia, que precisou ser completamente fechada naquele momento. A pista norte expressa permanece totalmente interditada, com o trânsito desviado pela marginal, que é justamente a pista sentido interior nesse momento. A pista sentido interior está interditada entre os quilômetros 103 e 110, com um desvio sendo feito pela marginal. A pista contrária tem lentidão porque uma das faixas ainda está interditada com esse veículo que acabou invadindo a pista sentido São Paulo. Então, muita dificuldade também nesse momento no trânsito. A prioridade sempre é o atendimento às vítimas, o socorro, principalmente a quem está em estado grave, que é uma das pessoas que estavam no carro, as vítimas com estado moderado e leve que estavam no ônibus e também manter ali o local o mais preservado possível para entender a dinâmica desse acidente. Ao longo dessa edição, a gente vai continuar atualizando mais sobre essa batida, esse acidente grave que aconteceu nas primeiras horas do dia na rodovia Anhanguera, em Campinas. Você que me acompanha pelo nosso canal do YouTube, acompanha com imagens também as vítimas sendo retiradas desse ônibus no momento em que ele já estava no canteiro central e o atendimento já sendo feito também pela equipe concessionária, com guincho presente para retirar o veículo de passeio e com pelo menos 1, 2, 3 ambulâncias da concessionária, mais uma do SAMU e outra ambulância também do Corpo de Bombeiros presente no atendimento a essas vítimas. Ao longo dessa edição, portanto, a gente segue com mais informações sobre esse acidente. São 10 horas da manhã, 8 minutos. Já temos Tiago Prudente conosco. Daqui a pouco, Tiago Prudente vai trazer informações também do nosso dia a dia. Tiago Prudente, bom dia para você. Daqui a pouco, Tiago Prudente conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, que segue atualizando também a situação das estradas em outros trechos que cortam o nosso interior de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, você que está me acompanhando também pelas nossas redes sociais e pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha o Manhã Bandeirantes sempre com as informações no nosso dia a dia, pelo aplicativo Band Play, pelo nosso portal bandmulti.com e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Tiago Prudente. Bom dia, Heitor, aos ouvintes, uma ótima sexta-feira. Tiago Prudente, que ontem fez uma reportagem também para o Jornal da Noite da Band com informações sobre pessoas que estão há algumas semanas vivendo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. São pessoas que vieram do Afeganistão, Tiago, e estão esperando uma resposta do país. Explica um pouco mais pra gente essa situação e conta pra gente o que é que você conseguiu apurar por lá com essas pessoas. Desde 2021, quando o Talibã reassumiu o poder no Afeganistão,
a gente teve um fluxo migratório grande de afegãos por todo o mundo. E o Brasil é um desses destinos. Por que o Brasil é um desses destinos? Porque o Brasil abriu a possibilidade dessas pessoas obterem o visto de acolhida humanitária, que está sendo concedido desde setembro daquele ano. Para a gente ter ideia, até o final de maio desse ano já tinham sido emitidos mais de 7.517 vistos. Mas o que acontece? Essas pessoas chegam no Brasil, principalmente pelo aeroporto de Guarulhos, e não tem para onde ir, ou ainda não tem esses vistos. E aí eles acabam ficando no aeroporto, em barracas improvisadas e sem conseguir tomar banho. Tem assistência ali da prefeitura, do governo federal e principalmente de ONGs, mas ficam ali, montam barracas com cobertas, com o que dá, e ficam no saguão do Terminal 2. E o que aconteceu? Esse fluxo tem sido muito grande. São Paulo e Guarulhos têm ali mais de 1.000 vagas para receber refugiados, migrantes, mas todas estão ocupadas. Sem ter para onde ir, eles ficam ali. E não é de agora, isso é desde 2021, quando começou esse fluxo migratório. E desde então, ninguém conseguiu resolver o problema. O que aconteceu? Na semana passada, houve um surto de escabiose. O que é escabiose? É conhecida como a sarna humana. Pelo menos 20 refugiados foram diagnosticados. Com essa situação, o governo federal prometeu levar essas pessoas para hotéis, para que elas não fiquem ali, e a situação tende a piorar, porque mais pessoas devem chegar nos próximos dias refugiados buscando abrigo aqui no Brasil. Foi feita uma reunião ontem no aeroporto de Guarulhos entre representantes do governo federal, da prefeitura de Guarulhos e também de entidades, e ficou definido que nesse primeiro momento serão retirados principalmente aqueles que estão doentes com a escabiose. Eles devem ser levados, provavelmente, não há certeza ainda, para uma base do Exército, onde serão lá isolados e tratados. Quanto à questão dos hotéis, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, prometeu que as pessoas que estavam lá seriam levados para hotéis, mesmo depois da reunião, o governo não deu o prazo ou de que forma será essa retirada, se realmente eles irão para hotéis. Mas é uma situação muito complicada, uma situação muito complexa, que demonstra que o Brasil precisa sim criar uma política migratória que por enquanto não existe. É aquilo, você abre para receber essas pessoas, mas você não cria um plano, e aí a gente cria essas situações, essas pessoas vivendo numa situação inimaginável no saguão do aeroporto, e eu estou falando de famílias, Heitor. Muitas crianças, famílias inteiras morando com cobertas, sabe? Eles pegam aquelas cadeiras do aeroporto, colocam uma de lado, uma do outro, colocam uma coberta em cima para fazer uma tenda, fecham do lado e dormem no chão do aeroporto. Uma coisa inimaginável. 10 horas da manhã, 13 minutos. Ontem nós trazíamos a informação de que a Câmara Municipal fazia em Campinas uma sessão extraordinária para votar 2 projetos de lei, e os 2 foram aprovados. O primeiro deles é o projeto de lei que determina o reajuste de 4,52% nos salários dos servidores públicos. Isso foi colocado pelo Poder Municipal e agora aprovado pela Câmara da cidade. Além desse aumento, o reajuste também tem um aumento de benefícios e ampliação do percentual de adicional de risco de vida para integrantes da Guarda Municipal. Dos 33 vereadores, 18 votaram a favor e 5 votaram contra. Outros 9 estavam ausentes nessa reunião. Agora a proposta segue para ser sancionada pelo prefeito Dário Saad. Deixa eu ver quem votou contra aqui o reajuste dos servidores. Foram 5 votos contrários. Os vereadores de esquerda. Cecílio Santos, do PT, Guida Calisto, do PT, Mariana Conte, do PSOL, Paola Miguel, do PT e Paulo Búfalo, do PSOL. Entre os ausentes, Edson Ribeiro, Fernando Mendes, Gustavo Peta, Jair da Farmácia, Juscelino da Barbarense, Luiz Cirilo, Marcelo Silva, Permínio Monteiro e Rubens Gás. O argumento para se votar contrário aqui, o reajuste é praticamente dentro da inflação, o aumento do risco de vida para os guardas municipais parece uma reivindicação justa. Qual foi o argumento, você sabe, Tiago, para votar contra?
Na verdade, o argumento da esquerda era que a reposição era muito pequena diante do tempo que os servidores estão sem reajuste. E aí a comparação era principalmente com o reajuste dos vereadores. Os vereadores estão tendo uma reposição inflacionária até a próxima legislatura de 70%. Então, é isso, porque a gente teve alguns anos que os servidores ficaram sem reajuste, né? Por causa da situação econômica do país. Eu acho justo uma reposição da inflação e também é preciso ficar atento também se houve perdas nos outros anos, os servidores têm esse direito também de conseguir essas perdas dos anos anteriores. Lembrando que quando a gente fala do funcionalismo público, as pessoas lembram muito dos altos cargos, mas esses reajustes atingem principalmente a base do funcionalismo, que não é o funcionalismo que ganha altos salários, não, tá, gente? É o funcionalismo que está no posto de saúde, que faz o atendimento ao público, a gente tem que lembrar disso também. Claro que o alto funcionalismo público, aquela camada que ganha muito, também é beneficiada, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem uma maioria dos servidores que não ganham altos salários e que fazem o atendimento ali ao público diretamente. A gente tem que lembrar isso também. E o outro projeto de lei que foi votado ontem e também aprovado nessa sessão extraordinária obriga os estabelecimentos, produtores, promotores e organizadores de eventos que forem realizados em Campinas em locais sujeitos à presença do carrapato estrela e informem sobre o risco de febre maculosa aos clientes, aos fornecedores e a quem for trabalhar no dia do evento. Após a aprovação dos vereadores, o texto ainda deve passar pela prefeitura e ser sancionado pelo prefeito Dário Saad, para então, aí sim, entrar em vigor. Em nota, a prefeitura afirma que a sanção deve ser publicada já nos próximos dias. É parte do cuidado de Campinas após o surto de febre maculosa ser confirmado na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. Mas ontem eu ouvi uma comparação muito boa feita pela nossa colega, a jornalista Rafaela, que é a seguinte: quem fuma também tem no maço de cigarro a informação do quanto o cigarro faz mal. E mesmo assim consome aquele produto. Nesse caso, acredito que a informação ela é fundamental para que ninguém seja pego de surpresa e a pessoa que quiser ir a esses eventos tome os cuidados como o uso de roupa clara, como a proteção principalmente das pernas, utilizando calça comprida, utilizando um tipo de material que você consiga retirar o carrapato se entrar em contato com a sua vestimenta. Então, a informação é importante e aí cabe a cada um decidir se irá ao evento, se irá trabalhar, aceitar o convite para fornecer produtos, para fornecer serviços. E aí, pelo menos com essa transparência, Campinas deixa claro a situação em que vive na febre maculosa nesses últimos meses, né, Tiago? Exatamente. Acho que a informação é muito importante. A comparação com o cigarro é bem interessante, porque é exatamente isso, né? A pessoa tem o aviso, mas ela continua fumando. E a gente tem o detalhe que a nossa lei antifumo é uma das que mais obteve sucesso no mundo, e a informação é uma das principais armas nessa luta. Sem dúvida nenhuma, essa informação é importante, principalmente para áreas privadas, né? Que a prefeitura não tem esse controle, então ter essas placas, fazendo essa informação, porque a gente tem, por exemplo, fazendas que realizam eventos, muitos lugares que realizam esses eventos, a gente tem clubes de música eletrônica que ficam, por exemplo, em Valinhos, que estão em áreas que tem o perigo que também vão precisar colocar placas, e vem muita gente de fora para esses eventos, então acho que é importante, é um avanço. Informação, no caso da febre maculosa, é a nossa principal arma nesse momento para conseguir ali ter um controle da doença. Então, sem dúvida nenhuma, uma lei que foi aprovada aí vai ser sancionada, porque tem o dedo do executivo, e logo, logo a gente tem que acompanhar, porque não adianta aprovar a lei, né, Heitor? Tem que fiscalizar também. Será que esses espaços privados serão fiscalizados para verificar se eles estão adequados? Porque é que nem a história do AVCB, sabe, do Corpo de Bombeiros, você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, se você fizer um levantamento bem detalhado, tem muitos prédios em Campinas e outras cidades da região que não tem esse auto de vistoria, mesmo sendo fundamental para a segurança. Aliás, ontem nós trouxemos informação sobre um incêndio que atingiu uma fábrica de velas na cidade de Americana, e
o prédio não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso pode ter sido um dos motivos para o fogo, para as chamas se espalharem rapidamente. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o Plano Safra. O que é o novo Plano Safra e como isso pode movimentar a economia brasileira através da agricultura familiar. Vamos trazer uma reportagem, conversar com um especialista para a gente tirar todas as dúvidas desse programa. Continue com a gente aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia? Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior. Neste domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o Novo Horizontino, às 20h30 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Novo Horizontino. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 22 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes, sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493. Agradecendo já as primeiras mensagens que chegam, agradecendo aqui a participação do Teófilo Pereira, que está escrevendo para a gente também aqui, desejando bom dia, agradecendo ao Carlos, que também está escrevendo, mandando mensagem para a gente na manhã de hoje. Também pelo 971021493, o Beto, final do telefone 6717, também nos escrevendo e participando com a opinião, com a prestação de serviço, com a informação que você tiver pertinho da sua casa, que pode ajudar também muita gente que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, manhã gelada, hein? Hoje é a manhã mais fria desses últimos dias, os termômetros em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, marcando agora 21,1 graus. A sexta-feira amanheceu com poucas nuvens no céu na RMC e temperaturas em torno dos 14 graus. E ao decorrer do dia, a nebulosidade será variável. Uma frente fria se desloca pelo Oceano Atlântico e provoca uma variação nas nuvens nas próximas 72 horas. Mas não são esperadas chuvas pelos próximos dias na região metropolitana. Um aumento na velocidade dos ventos, sim, o que pode provocar uma diminuição na sensação térmica. Então, prepare-se para um final de semana um pouco mais gelado, um final de semana mais frio, mas sem chuva nesse começo de inverno no nosso país. Agora são 10 da manhã e 24 minutos. Trouxe informações na abertura do nosso Manhã Bandeirantes sobre um acidente envolvendo um ônibus e 2 veículos de passeio na rodovia Anhanguera. E vamos atualizar o trânsito pelo local para você que nos acompanha
em AM 1170, FM 85.7, pelas estradas do nosso interior de São Paulo. Na pista sentido capital da rodovia Anhanguera, o tráfego ainda está interrompido em Sumaré devido a esse acidente que foi no quilômetro 110. Tem um desvio na pista para São Paulo, no quilômetro 111, que faz com que a pista marginal esteja congestionada nesse momento. Na pista sentido capital, também da Anhanguera, há um outro reflexo lá na frente, na chegada a São Paulo, com trânsito, mas aí é em função das marginais, aquele trânsito tradicional. E entre os 114 e 110 é o trecho que há lentidão para o motorista que está na pista local. São 4 quilômetros de congestionamento. Na pista contrária, sentido interior, na rodovia Anhanguera, nesse momento, também há reflexo com a interdição de uma das faixas para o atendimento às vítimas, para a retirada do veículo, para o trabalho da polícia e do Corpo de Bombeiros, entre os quilômetros 114 e 110. É apenas uma faixa interditada, não há o desvio para a pista marginal. Então, atenção máxima para o motorista na manhã desta sexta-feira, e se puder evitar a rodovia Anhanguera, vai fazer um bom negócio. No corredor Dom Pedro, no sistema que é controlado pela Rota das Bandeiras, a informação nesse momento de trânsito mais intenso no entroncamento do anel viário com a rodovia Dom Pedro I, mas não há acidente, não há carro quebrado, é pelo excesso de veículos mesmo trafegando na manhã de hoje pela rodovia Dom Pedro. Deixa eu trazer nesse momento também uma reportagem que a gente vai explicar um pouco mais sobre o Plano Safra. O Tiziano Kessler tem mais informações sobre o que foi anunciado pelo governo federal e quais são os planos que devem atender a agricultura familiar. A família do David planta arroz em uma área de 300 hectares em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O cultivo acontece em setembro, mas os tratores já estão no campo preparando o solo. E para custear a produção, o financiamento é fundamental. Bom para nós custear a lavoura, né? Custear a lavoura, fertilizante, arroz, renovar as frotas do maquinário. O Plano Safra 2023-2024 prevê recursos de 364 bilhões de reais para agricultura e pecuária empresarial. Para custeio e comercialização da safra, os juros variam entre 8% e 12% ao ano. Já para investimentos, como a compra de máquinas agrícolas, vão de 7% a 15%. Os recursos previstos são de bancos públicos e privados e de cooperativas de crédito. Parte dos juros de algumas dessas operações é subsidiada pelo governo federal. O valor anunciado é 27% maior que o do ano passado, mas para especialistas, o plano é apenas uma parte do que o Brasil precisa para seguir batendo recordes de produção e superar a safra de 2023, de mais de 300 milhões de toneladas, a maior da história. Nós vamos daqui a pouco conversar com um economista especialista em agronegócio, mas antes, pelo ponto de vista político, Tiago Prudente, é uma sinalização do governo Lula com o agronegócio, que a gente sabe teve uma relação desgastante durante a campanha eleitoral? Acho que está mutado o microfone do Tiago Prudente, a gente já vai daqui a pouco retomar o contato com o Tiago. E a gente vai entrar nesse assunto assim que tivermos condições com o Tiago Prudente, também com o nosso entrevistado, que vai daqui a pouquinho entrar também aqui em contato com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Já temos o Tiago Prudente novamente? Tiago, me ouve? Daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco Manhã Bandeirantes retoma esse e outros assuntos aqui da nossa região. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito
e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Uma história de superação do tamanho de Campinas, onde uma revolução na educação infantil está prestes a acontecer. Num novo espaço com conhecimento moderno, refeições completas, diversão, aprendizado, segurança e carinho. Espaço do Amanhã, 16 novas creches, 5.000 vagas e um novo olhar sobre a educação infantil. Em breve, em uma creche perto da sua casa. Prefeitura de Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10h30 da manhã para a gente falar sobre o Plano Safra que nós destacávamos agora há pouco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Nosso convidado é o economista Wagner Moraes, que é CEO da AIS Partners, especialista em agronegócio, a quem agradecemos o nosso convite por ter sido atendido pelo economista Wagner Moraes. Muito bom dia para você, Wagner. Oi, olá, muito bom dia, uma honra muito grande estar junto com vocês aí novamente. Obrigado. Prazer é todo nosso. Eu gostaria que você primeiro explicasse para o nosso ouvinte um pouco mais de como vai funcionar o Plano Safra e qual a expectativa da movimentação econômica dentro do agronegócio, principalmente para a agricultura familiar. Certo, perfeito. Vamos lá, viu? Uma notícia muito boa, né? Ou seja, o governo anunciou aí no último dia 27 essas bases aí para esse Plano Safra agora 2023 e 2024, que inicia amanhã, no dia 1 de julho, e se fala num total de recursos na casa de 364,2 bi, voltados a médios e grandes produtores, né? E isso equivale a dizer que esse volume ele está aumentando frente ao que teve no último ano em 27%, ou seja, 27% a mais de oferta de crédito frente à temporada de 2022 e 2023. Né? E esse dinheiro ele vai ser ofertado aos agricultores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, ou seja, do Proname, né? E, logicamente, existe adequação para esses outros, ela é de grande porte aí também. Mas acho que o foco maior é mais agricultura familiar, né? E vale a pena, Vela, destacar que a produção familiar ela está com uma representação por volta de 77% dos estabelecimentos rurais do país, 23% do total da área ocupada, 67% do valor bruto da produção agropecuária do país, né, além de ter esse peso de 70% da produção dos alimentos consumidos no país. Então, de fato, é um peso aí bastante grande, né, que a gente fala muito das grandes empresas do agronegócio, mas às vezes a gente esquece de olhar mais para esse nicho, ou seja, de um menor mesmo, ou seja, de esse produtor mais familiar que está ali no campo. Né? Então, é de uma importância aí bastante grande. Tiago Prudente conosco, Wagner Moraes, economista, especialista em agronegócio, falando sobre o Plano Safra. Professor, muito obrigado por nos atender. Eu queria entender, né? Fala do Plano Safra, claro que tem esse... Acho que o áudio do Tiago está bem baixo, não sei se o Wagner está conseguindo ouvir. Sim, está bem baixo, eu não estou conseguindo ouvir bem. A gente vai retomar daqui a pouco, então, o contato com o Tiago Prudente. Agora, para a gente seguir com o nosso papo, enquanto a gente retoma o contato com o Tiago, Wagner, a agricultura familiar ela é vista no Brasil como a base para a alimentação, para justamente a produção daquilo que o brasileiro, em geral, coloca na mesa. Como é que você vê essa tentativa de aproximar o agronegócio com a economia através dessa agricultura familiar? É algo que pode fazer com que mais pessoas, de repente, se incentivem também a tentar o seu próprio negócio, a tentar a sua vida pela agricultura, sem depender dos grandes nomes do agro, sem depender de grandes empresas ligadas a esse setor?
Sem sombra de dúvida, você está coberto de razão, é dessa maneira que eu vejo, ou seja, o pequeno ele sempre foi muito sacrificado ao longo aí desses últimos anos, ou seja, custo do dinheiro bastante elevado que impede mais o investimento, sabe, lá na pequena produção. E outra, eu penso que quando a gente fala dessa participação, ou seja, 70% dos alimentos que são consumidos no país, ou seja, a produção ela é feita pelos pequenos produtores, sabe, ela familiares, ela de fato isso tem um peso muito grande e é fundamental que a gente olhe para esse nicho, ou seja, o nosso governo ele olhe para esse nicho com uma força e com uma importância muito grande, porque é onde acontecem as coisas, né? As grandes empresas, lógico, estão com peso, eu diria que é bastante importante dentro do nosso PIB, ou seja, agronegócio de maneira geral, ele tem essa participação de aproximadamente 1/3 do PIB do país, de quando a gente fala da expectativa de crescimento do setor para esse ano, a gente fala de uma expectativa de crescimento de PIB do agronegócio na casa de 11%, né? Então, de fato, é de uma importância muito grande. As grandes empresas estão com uma força muito grande, mas a produção é voltada mais à exportação mesmo, na verdade, que não deixa de ser importante também, mas está na hora da gente olhar com uma força e com um olhar assim diferenciado, ou seja, voltado mais ao pequeno produtor mesmo, que tem uma demanda muito forte para que possa expandir, ou seja, já adquirir equipamentos numa taxa de juros mais compatível, né? E logicamente, nessas medidas, elas foram anunciadas agora, existe a redução de juros para algumas linhas específicas, né? Acho que está aquém do que se deveria, né? Mas acho que é um avanço, Né? Exemplo, a taxa de juros, ela foi reduzida da casa de 12,5% para 10,5% ao ano, ou seja, uma queda de 2% ao ano, por os agricultores médios que se enquadrarem dentro do Pronamp, ou seja, no programa Mother Frota, ou seja, de aquisição de novos equipamentos e veículos, assim, numa taxa, assim, melhor um pouco, né? Mas acho que longe ainda do que se deveria, né? E no caso da agricultura familiar especificamente, ou seja, do pequeno produtor, né, houve essa redução da taxa de juros de 5% para 4%, nas operações enquadradas na produção de alimentos. Então, aí sim, eu acho que já fica num nível muito mais atraente frente a isso que é necessário para o setor, né? E, além disso, foi feito a criação de mais uma nova faixa, ou seja, já o custeio, sabe, de produtos voltados a sócio-biodiversidade, orgânico e agroecológicos, com linha de juros aí na casa de 3% ao ano, né? Então, sim, eu acho que ajuda bastante e, de fato, a gente necessita intensificar o foco nessa direção. Vamos tentar o contato com o Tiago Prudente. Agora sim, Tiago? Agora estão me ouvindo? Agora sim. Sim, estamos sim. Excelente, Tiago. Professor, eu queria entender, o senhor falou da taxa de juros, a frente parlamentar da agricultura, os deputados que fazem parte ali, chegaram até a falar que dependia muito dessa taxa de juros para saber se o Plano Safra ia ser bom ou não ia ser bom. O governo justificou que essas taxas também são baseadas na Selic, como a Selic está muito alta, não tem muito o que fazer, que essa era a possibilidade, a melhor possibilidade possível. O professor já fez uma análise quanto a isso, mas eu queria saber se realmente era possível diminuir esses juros, porque é uma parte muito importante da nossa economia, e queria já incluir, o governo anunciou que deve retomar o plano, eu esqueci o nome do plano, mas aquele quando há um excedente de safra, que o governo incentiva uma produção de um produto, e há um excedente de safra, ele paga o preço mínimo dessa safra, né? Do excedente, para que o produtor não tenha prejuízo. Isso também dá tranquilidade para quem vai tomar crédito, por exemplo, com o Plano Safra, para incentivar a sua produção? Sim, isso ajuda bastante, sim, tá, Tiago Vela, de fato. Isso traz esse alento maior um pouco para o setor aí como um todo, mas o grande ofensor, ele se mantém ainda na taxa de juros elevada, né? É lógico. A taxa de juros, ela não
ela não deve ser reduzida através de decreto, porque existe uma série de contextos macroeconômicos, que se de repente força essa redução sem lastro nesse ambiente macroeconômico do país, isso traz um risco muito, muito forte, a exemplo do que já aconteceu no passado. É possível você abaixar a taxa de juros através ali de decreto, ok, a partir de agora a taxa de juros ela vai para 7%, 8% ao ano, ou seja, não tem ambiente ainda para isso. Esse ambiente ele necessita ser construído, ou seja, de reforma administrativa de uma maneira muito, muito forte para que se faça a redução de gastos e abra esse instante ambiente para uma redução mais consistente, né? Mas eu penso que no setor agro, ou seja, o agronegócio, ele tem que ser visto ainda com uma seriedade maior, porque é uma das grandes alavancas de crescimento para esse ano. Se a gente fala, de PIB, né, hoje, de corrigido aí para casa de 2% ao ano, isso se lembrando que na abertura do ano a expectativa de crescimento do PIB, ela estava na casa de 0,9%, então ok, eu acho que tivemos um avanço, mas a grande dúvida no agronegócio agora são esses impactos do fenômeno El Niño, que começa a partir de julho agora e que traz esse risco muito forte nessa colheita das safras a partir do segundo semestre desse ano agora. E dependendo do impacto, isso pode trazer mais uma retração na expectativa de crescimento do PIB. Então, quando a gente fala, de redução de juros, e de medidas específicas voltadas mais ao setor agro especificamente, é fundamental que seja feito, ou mesmo que se assuma alguns riscos de nós entrarmos com uma agressividade maior um pouquinho no fomento a este setor especificamente, visto que esse crescimento desse ano está dependendo do agronegócio, senhores. Está dependendo diretamente do agronegócio. O nosso colega jornalista Edson Souza, ele faz aqui um questionamento. Que fim levou o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar? O PRONAF é do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e ele a princípio continua também ativo, né? Ele seria complementar ao Plano Safra, eles podem dialogar? Como é que está essa situação do PRONAF? O senhor sabe, Wagner? Sim, isso se mantém ainda, aí mesmo, ou seja, ele está contemplado dentro dessas alterações que tivemos agora nesse programa que inicia a partir de amanhã, ou seja, o PRONAF, né, hoje ele está mais ligado da produção de alimentos especificamente, e existem linhas específicas para aquisição de máquinas e implementos, né, onde houve essa redução de juros de 6% para 5% para o financiamento dessas aquisições, aí mesmo houve essa dilatação do prazo de financiamento para essas linhas específicas, né? Então, sim, ele se mantém muito, muito ativo, né, e ele está contemplado dentro dessas alterações que entraram agora nessa safra de 23/24. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Wagner Moraes, economista, CEO da AIS Partners e especialista em agronegócio, falando sobre o Plano Safra e outros planos de agricultura familiar. Wagner, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um ótimo dia a você, a toda a sua equipe, bom trabalho, bom final de semana. Agradeço imensamente, uma honra muito grande. Ótimo final de semana a todos. Um abraço forte. Tiago Prudente, antes da nossa entrevista com o economista Wagner Moraes, a gente falava sobre a questão política envolvendo também o Plano Safra. O governo federal tenta se aproximar do agronegócio através da agricultura familiar, porque a gente sabe qual foi o posicionamento em geral do agro nas eleições passadas, sendo contrários ao candidato Lula e favoráveis em maioria, não estou generalizando, mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira. O agro, em geral, teve um apoio muito forte à tentativa de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, a gente vê esse cenário muito claro, né?
Eu colocaria aí uns 95% do agro que a gente conhece em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, à reeleição, e isso é comum, as pessoas tomam posições, os setores. Eu só coloco o seguinte, né, Heitor? O Plano Safra é um plano que já está estipulado e o governo dá uma atenção importante a isso, é fundamental, tanto para o grande, para o médio e para o pequeno, aquele da agricultura familiar também. Sem dúvida, é uma tentativa de aproximação, mas é aquilo, Heitor, que eu tenho... sempre isso fica muito claro. Aquelas pessoas do agro que são sérias, os produtores sérios, sejam eles pequenos, grandes ou médios, que estão de olho ali na sua produção, que estão de olho ali em realmente crescer, independentemente do governo que está, eles vão ajudar, eles vão trabalhar em prol do país. Tem uma parcela que é mais ideológica, e isso em qualquer área, seja no agro, seja na indústria, seja em qualquer setor, a gente vai ter essa parcela. Mas aquela parcela que é séria, que se importa com o crescimento do seu negócio, com o crescimento do país, vai ali trabalhar em conjunto. E é isso que a gente vê. Tanto que o ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, ele tem ali um diálogo muito grande com o agro. O que acaba, às vezes, sobressaindo são alguns embates, algumas colisões com alguns setores ali que são mais ideológicos. Mas, como um todo, esse diálogo vem sendo aberto aos poucos a temperatura vai baixando e a situação vai se ajeitando. Se o agro vai apoiar Lula em 2026, isso já é uma outra história, é uma coisa muito distante, mas eu acho que, independentemente do governo que está aí, o governo tem que dar uma atenção muito importante à agricultura, porque é um dos motores da nossa economia. E, felizmente, o governo sabe disso e também não está fazendo uma retaliação devido à eleição, o que poderia acontecer também, e era uma das preocupações. Mas eu acho que ambos os lados, mesmo que tenham apoiado outro candidato, têm mostrado aí pragmatismo, têm mostrado como é trabalhar sem levar em conta aquilo, ideologias, mas sim em prol do Brasil. Eu acho que isso é muito importante, mostra a maturidade do governo, mostra a maturidade do setor, então eu acho que é isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse é o caminho. É claro que a gente tem algumas pecinhas ali que não seguem esse roteiro, mesmo seja ele no agro, seja ele no governo. Agora, se por um lado Lula sinaliza para esse diálogo, para essa abertura dentro do agronegócio com políticas, por outro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também parece alimentar o discurso da oposição quando faz declarações ligadas a aliados políticos. Nós vamos trazer uma reportagem do Alex Guzmão com a polêmica fala do presidente Lula na abertura do Foro de São Paulo ao se relacionar à Venezuela. Na noite de ontem, Lula voltou a tocar no assunto e a gente traz esse comparativo do que foi falado nesses dois momentos para a gente também ouvir a sua opinião aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo 971021493. A Venezuela tem sido uma constante em polêmicas envolvendo Lula. Em maio, ao receber Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, o presidente disse que as afirmações de que o regime venezuelano não é democrático são narrativa da comunidade internacional. A fala foi duramente criticada. O país é governado há 25 anos por um regime iniciado por Hugo Chávez e que teve sequência com Maduro. Organismos internacionais denunciam um regime ditatorial, apesar de realizar eleições. Um relatório da ONU do ano passado citou crimes contra a humanidade no país. Nesta sexta, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula relativizou a ditadura de Maduro. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela.
Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. À noite, o presidente participou aqui em Brasília de um encontro promovido pelo Foro de São Paulo, que reúne partidos de esquerda da América Latina. No encontro, Lula enfatizou a defesa da democracia e disse que foi eleito para garantir a manutenção do regime no país. É preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia o máximo possível que a gente puder exercitar. Porque a democracia ela é muito importante na medida em que você estabelece uma alternância de poder. 4 anos da extrema-direita nesse país foi uma lição para todos nós. Ou nós criamos juízo, ou nós nos organizamos, e ou nós trabalhamos para resolver os problemas da sociedade brasileira, sobretudo com a questão da inclusão social, ou a extrema-direita está aí. Sobre esse assunto, o ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, escreve: ouvi as falas de Lula e bateu uma tristeza. Nós passamos 4 anos com Bolsonaro e seus discursos golpistas. Achei que com Lula nós viveríamos outros tempos, a frente democrática seria a prioridade, mas não é o que, na opinião do ouvinte, está acontecendo. Lula não para de passar pano para a ditadura da Venezuela e também da Nicarágua. Tenta se intrometer na guerra da Rússia contra a Ucrânia, diz que a democracia é relativa, afirma que há mais eleições na Venezuela do que no Brasil. Tá difícil. E ele conclui: queria tanto viver em um país normal e com líderes que realmente entendessem o que é democracia. O desânimo é grande, na opinião do ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. O Adriano Vermelho, sobre esse assunto, escreve: perceba que o fanatismo cega impede a pessoa de fazer uma avaliação lógica e ponderada sobre qualquer assunto. Por exemplo, veja os lulistas que não aceitam seu líder descaradamente passar pano para o que ele considera um ditadorzinho barato da Venezuela, ao mesmo tempo que os bolsonaristas, que afundam agora sozinhos, defendendo o que ele chama de as atrocidades e desmandos de seu mestre. Como eu sempre digo, conclui o Adriano Vermelho, eles são, na sua diferença, exacerbadas, muito, muito mais parecidos do que pensam. Agradecendo também a mensagem do Adriano Vermelho e de todos que participam pelo 97102-1493. Quando o presidente Lula se reúne com o líder venezuelano para discutir negócios entre os países, é uma situação diplomática importante para a economia de um líder de um bloco econômico como o Brasil, sendo a principal economia da América do Sul. Quando Lula fala sobre o regime da Venezuela, ele está dando munição para que a oposição, que ele, no mesmo discurso, cita estar presente, a extrema-direita pode voltar. Não é dar munição para o adversário vindo de alguém tão experiente politicamente, que conhece tanto o jogo eleitoral como Luiz Inácio Lula da Silva, Tiago Prudente? Olha, eu vou além de munição, né? É um erro terrível. Por quê? Por que é um erro terrível? Porque a gente tem que colocar o seguinte: a Venezuela é sim uma ditadura. Há vários relatórios da ONU que apontam isso e não há discussão. Hugo Chávez era um ditador, Nicolás Maduro é um ditador, é uma ditadura de esquerda. E se fosse uma ditadura de centro, se fosse uma ditadura de direita, teria que ser condenada da mesma maneira. Ter relações com esse país é algo pragmático e natural, porque a gente tem relações com outras ditaduras. É o que eu coloco aqui, não dá para ser hipócrita. Ou você rompe com todas as ditaduras, inclusive a China, ou você não rompe com nenhuma. Não dá para ficar de graça ideológica quando se toca nesse assunto. Então, às vezes eu acho que há uma hipocrisia quanto à Venezuela na comunidade internacional. Ou a gente rompe todos os países que são democráticos com todas as ditaduras, ou a gente não rompe com nenhuma. Então isso tem que ficar muito claro, e aí eu acho que há uma hipocrisia. Mas dizer que na Venezuela tem democracia é um absurdo sem tamanho. E quando o presidente fala democracia, relativiza a democracia, existem vários modelos de democracia, mas o que na Venezuela acontece não é uma democracia. Ter eleições também não significa
que é uma democracia. Isso tem que ficar muito claro, porque a eleição pode ter sido, como é na Venezuela, sempre alvo de muita especulação, sempre alvo ali dos organismos internacionais de que não é uma eleição justa. Então, é muito complicado. Essa fala é sim problemática. O presidente Lula erra fazer essa fala, e aí à noite ele faz uma fala em favor da democracia, o que faz um antagonismo com a fala da manhã. Então, não tem como, tem que se condenar essa fala do presidente Lula, porque ele está equivocado, ele está errado. O que tem na Venezuela é uma democracia. Mas é como eu disse, a gente precisa dividir a questão. A gente pode condenar as ditaduras pelo mundo, condenar a Venezuela, condenar a China, condenar ali na Arábia Saudita também, porque são ditaduras, a gente tem que condenar todas elas. Mas isso não significa romper relações diplomáticas, porque se a gente for romper, a gente tem que romper com todas, inclusive com o nosso maior parceiro comercial, que é a China. E inclusive, Heitor, conversei com auxiliares ali do presidente que dizem que a fala pegou muito mal e todo mundo avalia que esse não é o caminho, não é o que o presidente precisa rever essa questão da Venezuela, porque é algo que aí sim dá munição para a oposição. Mas eu já acho que isso é algo secundário, porque a fala é muito mais problemática para alguém que defende a democracia, dizer que na Venezuela tem democracia. Não sei que democracia é essa. Dos modelos que eu conheço, esse não é o que tem, nenhum deles está na Venezuela. Ouvinte Marco Silva Bedin escreve: bom dia, Heitor e Tiago, a eleição na Venezuela sempre tem. Se houver alguém que investigue por lá, se tiver que investigar lá, é só ir para qualquer país ter direito, mas não vão. Então, na visão dele, falta talvez fiscalização para saber como é esse processo democrático na Venezuela. Para continuar a retórica que não é democrático, é mais fácil não ir investigar a eleição, na opinião do ouvinte Marco Silva Bedin, do que se debruçar de fato sobre o processo por lá. Tem mensagem chegando também do Alexandro de Oliveira, a mensagem de áudio que a gente reproduz aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, pessoal da Band. Será que o Lula não está usando uma estratégia para poder receber o dinheiro que a Venezuela está devendo para o Brasil? E se ele falar mal do Maduro e tal, esse dinheiro nunca vai entrar na conta, né? Eu sei que ele fez um erro lá de querer fazer metrô lá e tal, mas se ele cutucar esses caras aí, eles não vão pagar a dívida que eles têm com o Brasil. Então isso tem que ser malandragem mesmo, que o Lula tá usando isso aí, viu? Alexandro Centro, bom dia. Bom dia, Alexandro. Olha, a estimativa dessa dívida da Venezuela com o Brasil é na casa dos 2,5 bilhões de dólares, o que hoje significa, pelo câmbio atual, algo próximo de 12 bilhões e meio de reais. Na mesma entrevista à Rádio Gaúcha, em que Lula falou sobre o processo, entre aspas, democrático da Venezuela, ele também citou a dívida e disse o seguinte: a Venezuela não pagou a dívida porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela. Foram praticamente 4 anos sem relação. E concluiu: conversei com Maduro e disse: Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E Lula afirmou nessa entrevista à Rádio Gaúcha: ele vai acertar. Acho que uma cobrança mais branda e retomando o diálogo é parte, sim, de uma estratégia para que essa dívida seja paga, mesmo que aos poucos. Mas daí a passar pano para algo que o mundo já está vendo como uma ditadura é um caminho diferente. Acho que são situações opostas. Acho que Bolsonaro errava ao fechar as relações com um parceiro comercial por questões ideológicas, mas acho que Lula também exagera ao passar pano demais para um país que, por ser parceiro comercial, não significa que a gente tem que concordar com tudo que aconteça por lá, Tiago. Exatamente, são questões diferentes. Acho que pode reabrir as relações como tem sido feito, manter uma relação diplomática, mas não dá para passar pano como o presidente Lula está passando. Era melhor ter ficado quieto, então, e simplesmente dar resposta padrão. Olha, o Brasil não se envolve nas questões internas de outros países. Essa é uma resposta padrão de chefes de Estado quando vão se envolver com esses assuntos. Porque a gente dá esse tipo de resposta quando se diz respeito à China, por exemplo.
Nenhum país do mundo acusa a China, que tem relações comerciais com ela. Fala, nossa, a gente não se envolve nas questões internas de outros países. Então, eu acho que são coisas completamente diferentes. Abrir as relações do que ficar fazendo esses elogios aí e tirando caraminholas da cabeça sobre um país que seria democrático, e não é. Não é, e aqui a gente tem organismos internacionais que apontam para isso, a própria ONU. E aí eu faço uma ressalva. Não adianta vir me dizer que, mas é porque a ONU tem lado. Mas aí a ONU serve para fazer, os organismos internacionais, para fazer relatórios aqui no Brasil. Mas quando o relatório não é de interesse daquilo que você pensa, aí não serve. Não adianta essa conversa. Então é o seguinte, a Venezuela é sim uma ditadura, a gente tem que deixar isso muito claro, não precisa fechar relações com a Venezuela, mas para ser amigável não precisa fazer elogio. Essa situação da ONU lembra muito as críticas a pesquisas eleitorais. Quando está vencendo, a pesquisa eleitoral é um indício de que nossa campanha é muito forte, que o povo está ao nosso lado. Quando está perdendo, a campanha eleitoral ela está muito boa, mas o problema é a pesquisa, que não é confiável. Isso não pode ser tratado também dentro da ONU e ver a ONU dessa maneira. Agora, eu estou impressionado com a palavra usada pelo Tiago Prudente, caraminholas. Caraminholas são histórias enganadoras, invencionices, mentiras. Caraminholas, você realmente tirou do fundo do baú. Meus parabéns, viu, Tiago Prudente? Gostei. Vou adotar para a vida a caraminhola. É que eu tava lendo um livro aqui em casa, e aí moral da história do Clóvis de Barros Filho e do Júlio Pompeu, e aí eu acho que eu vi essa palavra que eu já utilizava já, e aí ela voltou à minha mente. Se eu não me engano, foi nesse livro que eu vi ultimamente essa palavra. Foi por isso, Heitor Fredo. Gostei do caraminholas, adotarei ao meu vocabulário. São 11 horas da manhã, o quinto sinal marcou, hora certa aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Nós vamos para o último intervalo do nosso Manhã Bandeirantes. E na volta, destaques da nossa região metropolitana. Hoje, por exemplo, é o último dia da campanha de vacina contra a gripe. Tem interdição em avenida importante nesse fim de semana em Campinas. Tem mudança também no trajeto de 1, 2, 3, 4, 5 linhas por conta de obras na Campos Sales de ônibus. E tem também a repercussão do julgamento de Jair Bolsonaro, que vai ser retomado na tarde de hoje. Daqui a pouco, inclusive, começa o julgamento com um voto que pode dar a Bolsonaro a inelegibilidade por 8 anos. Esses e outros assuntos logo depois do nosso intervalo. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior. O Guarani volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Botafogo, em Ribeirão Preto, às 20h15 no Estádio Santa Cruz. Botafogo e Guarani. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 4 minutos agora. O Manhã Bandeirantes atualiza a situação na rodovia Anhanguera. Para você que está chegando agora, mais cedo, um acidente que deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida e mais de 50 precisando de atendimento foi registrado na rodovia Anhanguera, no trecho quase limite entre as cidades de Campinas e Sumaré. Foi por conta de uma colisão. Um veículo estava trafegando em uma das faixas, freou bruscamente, um ônibus fretado vinha logo atrás, o ônibus tomba no gramado do acostamento, naquele gramado entre uma faixa e outra. O carro que vinha à frente foi atingido na traseira, invade a pista contrária e acerta um outro automóvel que vinha na mão de direção na outra pista. Então, uma pessoa em estado grave, cerca de 50 sendo atendidas no local, na própria pista, e outras encaminhadas a hospitais pelas ambulâncias do SAMU, da concessionária CCR Autoban, do Corpo de Bombeiros e até pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Situação desse momento no trânsito que corta a rodovia Anhanguera. Na pista sentido interior, como o acidente envolveu as duas pistas, um carro atravessa a faixa contrária, a pista contrária, há reflexos nas duas mãos de direção, tanto sentido capital quanto sentido interior. Na pista sentido interior, neste momento, há a interdição de faixas com o tráfego sendo desviado pela marginal entre os quilômetros 102 e o quilômetro 110. Quilômetro 102, quilômetro 110, lentidão para que haja o desvio do trânsito e aí sim o motorista consegue seguir viagem com os carros já sendo liberados na pista contrária, na pista marginal e depois voltando para a pista expressa um pouco mais à frente. Ainda na pista sentido interior, justamente nesse ponto da interdição, há essa lentidão para que os motoristas entendam o que está acontecendo e desviem para a pista marginal. Na pista da Anhanguera, sentido capital, são 5 quilômetros de lentidão entre o 115 e o 110. A pista sentido capital não está totalmente fechada. Ela está com algumas faixas interditadas, hora uma, hora duas. Em alguns momentos, o motorista tem que seguir pelo acostamento por conta da necessidade de retirar os veículos e fazer o atendimento às vítimas. Mas na pista sentido capital é essa situação, mas na pista sentido interior há sim uma interrupção completa e o desvio para a marginal para a pista paralela. Falando em interrupção de trânsito, nesse final de semana a Norte Sul vai ter uma interrupção que começa no primeiro minuto de sábado, ou seja, meia-noite, madrugada de sexta para sábado, e segue até domingo às 10 horas da noite. Essa interrupção vai ser de sinalização de responsabilidade de uma empresa privada que vai estar com um guindaste no local. No trecho que passa pelo número 533, haverá essa interrupção entre as ruas Gustavo Armbrusti e José Nussi. A orientação é para que o desvio seja feito a partir da Norte Sul, com placas ali pelo local, com equipes da INDEC também sinalizando, e 2 linhas de ônibus vão ter o itinerário impactado por isso. A linha 382, que faz Cambuí Campinas Shopping, e a linha 784 da EMTU, que é Campinas via Unicamp para o terminal rodoviário de Vinhedo. Elas vão seguir o mesmo desvio dos veículos. E então, reforçando, na madrugada de sexta para sábado, já no primeiro minuto do dia 1º de julho, até domingo às 10 horas da noite. Se puder evitar esse trecho da Norte Sul, vai fazer um bom negócio. E falando em alteração em linhas de ônibus, a partir de segunda-feira, para quem utiliza algumas linhas do transporte público, já é importante ter a informação para se preparar com mudanças no itinerário. Linha 242 do Jardim Miranda, linha 344 Estação Parque Prado, linha 352 do bairro Bananal, linha 355 Vila Gênesis e a linha 499 Iporanga, no centro de Campinas, no centro da cidade.
Se você utiliza uma dessas linhas, você pode acessar agora a página campinas.sp.gov.br para saber exatamente qual é a mudança. Ou então utilizar o telefone 19 3731 2910 3731 2910 para tirar todas as dúvidas. Se você quiser também entrar em contato com a INDEC, tem o telefone 118, que é um atendimento para você tirar dúvidas sobre o trânsito e o transporte coletivo que você utiliza no seu dia a dia, no caminho para o trabalho, na sua volta para casa. 11 da manhã, 9 minutos, uma sexta-feira que pode ser decisiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral se reúne daqui a pouco e espera concluir o julgamento da ação que pode deixar o ex-presidente inelegível até 2030. O placar atual está em 3-1 contra o candidato do Partido Liberal. Faltam ainda alguns votos. 2 deles a gente já imagina como serão. E mesmo que todos os votos não sejam divulgados hoje, lidos hoje, basta um a favor do relatório para Bolsonaro ser considerado inelegível. Tem reportagem sobre esse assunto chegando no nosso Manhã Bandeirantes com o Túlio Amâncio, direto de Brasília. O julgamento que analisa se Bolsonaro cometeu os crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no encontro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada foi retomado nesta quinta com o voto do ministro Raul Araújo. Ele discordou do relator e votou pela absolvição do ex-presidente. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Já Floriano de Azevedo Marques alegou que o discurso do ex-presidente e os depoimentos de testemunhas no processo confirmam que Bolsonaro queria obter vantagem na eleição de outubro, quando concorreu à reeleição. Claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Na sequência, votou o ministro André Ramos Tavares, também pela inelegibilidade. O discurso do investigado não promoveu um debate legítimo de aprimoramento institucional, mas promoveu sim o impulsionamento de sua própria candidatura, manipulando a realidade e entregando o produto desse ato para a sua base eleitoral. Se condenado, Bolsonaro não poderá disputar uma eleição até o ano de 2030. Como na sessão de anteontem, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, já havia votado pela inelegibilidade do ex-presidente, por enquanto, o placar é 3-1 contra Bolsonaro. A tendência é de que a maioria pela inelegibilidade seja formada já no primeiro voto da sessão desta sexta, o da ministra Carmen Lúcia. Depois dela, votam Cássio Nunes Marques, um voto que aliados do ex-presidente esperam que seja pela absolvição, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Os ministros que votaram entenderam que o ex-candidato a vice, Braga Neto, não teve influência na reunião de julho e deve ser absolvido. Vamos relembrar algumas das falas polêmicas de Jair Bolsonaro contra 2 ministros que hoje poderão torná-lo inelegível. Contra Carmen Lúcia, Bolsonaro diz que a ministra fez tudo para Lula ser eleito presidente. Essa fala foi em outubro, após o primeiro turno das eleições, portanto, antes do segundo turno. Carmen Lúcia havia pedido para a Polícia Federal apurar a suspeita de que o ex-presidente atuou na investigação que levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em abril de 2021, sem citar diretamente Carmen Lúcia, Bolsonaro disse que só deixaria a presidência se Deus tirar a minha vida. Essa declaração aconteceu logo após a ministra pedir para o Arthur Lira, presidente da Câmara, explicar o motivo de não abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro. Contra Alexandre de Moraes, o leque é mais amplo. Quando ocupava o Planalto, Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes várias vezes. O ex-presidente criticou decisões que foram tomadas pelo ministro e chegou a fazer ofensas pessoais. Entre elas, em 7 de setembro de 2021, chamou Moraes de canalha e disse que não cumpriria mais nenhuma decisão do ministro. 2 dias depois, Bolsonaro recuou dessas declarações.
Dentro do TSE, o que se diz é que, internamente, né, nos bastidores, falta a definição do placar. Porque se falta apenas um voto, tem 3 ministros, uma é Carmen Lúcia e outro Alexandre de Moraes, a chance deles votarem a favor do relatório é muito grande. E aí não é pela questão, esperamos, pessoal envolvendo os ministros, mas eles vão se apegar aos termos e aos argumentos que o relator já apresentou ao público e apenas uma surpresa muito grande vai fazer com que eles votem contra o relatório. Pelo menos eu imagino isso, Tiago Prudente. Para ser absolvido, o Bolsonaro hoje precisa de 100% de aproveitamento. O que eu acho praticamente impossível, porque ou o Bolsonaro sai absolvido e Alexandre de Moraes internado, né? Porque, assim, todas as decisões de Alexandre de Moraes nos últimos meses encaminham para que ele vote hoje pela inelegibilidade de Bolsonaro. É só você pegar as decisões, ele que comanda o inquérito referente aos atos antidemocráticos. Então, a gente vê que o ministro tem uma linha e que segue a linha do relatório do ministro Benedito Gonçalves, que votou pela inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho muito difícil. Ontem, a ministra Carmen Lúcia já deu um indicativo de que também vai acompanhar o relator ao interferir no voto do ministro Raul Araújo, dizendo que o que estava sendo julgado ali não era a minuta do golpe, mas sim a reunião com os embaixadores. Isso também já dá um indicativo de que o recurso que deve ser baseado na minuta do golpe é o STF, os ministros também já têm o entendimento. Então, acho muito difícil. Todo mundo aposta num placar de 5-2, que Cássio Nunes deve seguir o voto de Raul Araújo e então a gente deve ter esse placar de 5-2. E o voto de Raul Araújo está sendo muito criticado, porque o ministro, na sequência, que fez o voto, acabou desmanchando o voto do ministro que votou favorável a Bolsonaro. Ele que é professor de direito, acabou dando uma aula, esqueci o nome do ministro aqui, o segundo a votar, mas é um voto muito contundente. Então, o que se desenha hoje é uma votação de 5-2. Inclusive, Heitor, Bolsonaro deu uma entrevista ontem à noite dizendo que esperava que Deus tocasse no coração de Alexandre de Moraes, que isso não tinha acontecido até agora, para a gente ver como é que está a situação do presidente Jair Bolsonaro, quanto à sua expectativa, quanto ao julgamento hoje no TSE, sacramentado o julgamento no TSE, a gente deve ter o início aí da briga, para ver quem fica com o capital político de Jair Bolsonaro. O ministro que lhe fugiu o nome é o Raul Araújo, que foi o único que votou contrário até agora ao relatório, e daqui a pouco, meio-dia, está prevista a sessão ser retomada. O ouvinte da Rádio Bandeirantes nos escreve sobre esse assunto. Wagner Macontes comenta: a menos que as autoridades deste país tenham tido um surto de moral e bons costumes, tenho a plena convicção de que esse julgamento do ex-presidente já está decidido. Sinceramente, será que existe alguém em sã consciência nesse país que acredita que o ex-presidente não será condenado? Penso que não há, a menos, claro, que essa pessoa pense em morar na Suíça. Um absoluto jogo de cartas marcadas, onde o único objetivo é um projeto de vingança, na opinião do ouvinte Wagner Marcondes. A base de apoio do presidente Jair Bolsonaro vai usar também esse argumento para dizer que os votos não foram técnicos, os votos foram baseados em, isso que eu citei antes, falas de Bolsonaro provocando ministros da Suprema Corte do país, e que o que foi falado aos embaixadores em nada teria interferido nas eleições do ano passado. Mas a ponto de pedir anistia? Sim, porque na Câmara dos Deputados, parlamentares tentam livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da inelegibilidade através de um projeto de lei. A ideia foi apresentada pelo deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, da base bolsonarista, que daria anistia a políticos condenados por crimes eleitorais, especificamente em 2022. Segundo o deputado, o texto do PL excluiria apenas aqueles que, eventualmente, cometeram crimes hediondos como terrorismo, tortura e racismo. O movimento bolsonarista é visto como uma reação ao julgamento em trâmite ao TSE, que pode tornar Bolsonaro
e o vice Braga Neto. Esse acho que não será, mas Bolsonaro muito provavelmente o tornará inelegível. Já está absolvido já o Braga Neto. Até porque deu maioria, né? 4-0, então o Braga Neto, se quiser ser candidato nas próximas eleições, poderá sim fazer. Agora, apresentar um projeto de lei de anistia e primeiro jogar que não, é só para os crimes hediondos, aí eu acho que nem a defesa de Bolsonaro deveria se apegar a essa possibilidade, porque seria péssimo para o PL, que é um partido que está há muitos anos na política brasileira, e para o próprio Jair Bolsonaro, que se uma vez inelegível, tem que procurar os caminhos dentro da lei para recorrer ou dentro da democracia para escolher um sucessor. É assim que funciona o jogo, Thiago Prudente. Exatamente. E achar, por exemplo, é só quem acompanha o tribunal, o julgamento, é o que eu falo, as pessoas absorvem muitas coisas das redes sociais. E aí eu faço um alerta para os ouvintes aqui. Eu acompanhei 95% do julgamento. E consultei muitos juristas, tanto juristas que dão apoio a Bolsonaro, quanto juristas que também não apoiam. E olha, muitos elogios aos votos dos ministros que foram feitos, os votos que fazem pela condenação. São votos técnicos. Eu fiquei até surpreso, conversando com uma das fontes ligadas ao bolsonarismo, elogiando o voto. É um jurista, então ele tem ali o domínio da lei, e ele disse, falou, olha, o voto foi extremamente técnico, algo muito difícil de desconstruir, para a gente ter essa noção. Inclusive, nos próprios bastidores, Heitor, o próprio Bolsonaro já admite que não devia ter feito e está jogando a culpa nos militares, que, segundo ele, os militares ali do entorno dele, que impulsionaram ele a fazer essa reunião com os embaixadores. Dito isso, eu acho que é preciso dividir o que é técnico de retórica política, porque agora a retórica política de que ele foi perseguido e não sei o que vai ser usada pela extrema-direita, sem dúvida nenhuma, e isso faz parte do jogo político. Quanto à questão dessa lei da anistia aí, desse projeto de lei, sabe o que eu fico com medo, Heitor? É que os políticos olhem para esse projeto e vejam a oportunidade de colocar vários jabutis nesse projeto. E aí, além da anistia para o ex-presidente, também aprovar anistia para uma série de políticos que estão enrolados com a justiça eleitoral. E aí, a força da justiça eleitoral não vai servir de nada. Esse é minha única preocupação, porque o projeto do jeito que está hoje, provavelmente nem passa pelas comissões, mas essa é a minha única preocupação. Você sabe como o Congresso adora legislar em causa própria, e o que tem de político enrolado com a justiça eleitoral. Olha, agora qual seria o caminho jurídico de Bolsonaro uma vez inelegível? O primeiro ponto é tentar recorrer dentro do próprio TSE com embargos infringentes. Os advogados de Bolsonaro poderiam apenas apresentar constatações e tirar dúvidas sobre os votos dos ministros. Mudar o resultado do julgamento é muito difícil. Aí, o recurso seguinte seria no Supremo Tribunal Federal. Então, os advogados, segundo os especialistas estão falando nessa área de direito, precisariam provar que houve algo inconstitucional no julgamento do TSE para anular uma possível pena, o que também é muito pouco provável. Se for declarado inelegível por 8 anos, Bolsonaro só poderia se candidatar na eleição de 2030, que é uma eleição municipal. E esse período de punição conta a partir do momento em que houve o ilícito. Então, em 2022... o primeiro turno foi em 2 de outubro, o ex-presidente poderia concorrer a um cargo no pleito de 2030, que vai acontecer no dia 6 de outubro. É sempre o primeiro domingo do mês que acontece o primeiro turno da eleição. Então ele eventualmente poderia ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição de 2030, se assim quisesse fazer. Agora, mesmo inelegível, no possível período de campanha, o entendimento dos especialistas é que a inelegibilidade já não estaria valendo para o dia da eleição. Então ele poderia se candidatar, essa é a questão. E a dúvida é, uma vez fora do jogo, ele poderia participar como um cabo eleitoral? Ele poderia atuar como alguém aparecendo, por exemplo, na televisão, no rádio? A Band News ouviu o advogado Alberto Rolo, que explicou o processo
atual que não caça os direitos políticos do atual presidente. Ele não pode se eleger, mas ele pode atuar em campanhas, ele pode aparecer em vídeos e até ocupar cargos públicos se for indicado para alguma função pública. Então, dentro do PL, o que se diz nos bastidores é que a crença de que se acontecer o óbvio e ele se tornar inelegível nessa votação de hoje, Bolsonaro se tornará o principal cabo eleitoral para as eleições já municipais em 2024. Deve tentar em 2026... Eu falei 2030 eleição municipal, mas não, né? 2030 é eleição majoritária, eleição para presidente da República. Eleição presidencial. Agora, na eleição de 2030, ele não poderia se candidatar. Mas nada o impede, nessa análise jurídica, de colocar um aliado, ou o governador de São Paulo, um dos filhos, ou Michele Bolsonaro, e eventualmente ser escolhido como ministro, para ser um ministro forte desse governo. Acredito que nos bastidores esse deva ser o caminho do bolsonarismo. Você concorda ou acha que tem um outro caminho, Thiago? Olha, eu acho que vai depender muito de como a direita, que não é que a gente tem que dividir, né, extrema-direita e a direita, de como a direita vai se comportar, porque existem ali pessoas que dizem que a inelegibilidade de Bolsonaro vai abrir um caminho para essa direita mais tradicional voltar a ganhar protagonismo. Porque o que sempre aconteceu, Heitor? A gente tinha a direita e a extrema-direita ficava ali no calcanhar da direita, ela nunca tomava o protagonismo. E a esquerda era a mesma coisa, a esquerda, e a gente tinha a extrema-esquerda ali que também não tomava esse protagonismo e não tomou até hoje. E a esquerda ali com centro-esquerda e centro-direita, cada um caminhando para um lado. O que aconteceu? Com a eleição de Bolsonaro, a extrema-direita ganhou notoriedade. E a direita, que é majoritária, se a gente for pegar, ficou nesse calcanhar, porque ela não vota na esquerda, nem centro-esquerda, então ela acaba sendo empurrada para o bolsonarismo. Então muita gente vê como uma oportunidade, com a inelegibilidade de Bolsonaro, de se livrar do bolsonarismo raiz, que está ali em torno de 20%, 25% da população, mas pesquisas apontam já uma redução. Então vai depender de como essas forças vão se desenhar. E também qual vai ser a influência de Bolsonaro nas campanhas municipais. Porque a dinâmica de uma eleição municipal é muito diferente de uma eleição nacional. Muitas cidades acontece de acontecer a polarização, mas em muitos casos isso não acontece, e assuntos de temas locais são muito mais relevantes. Talvez em São Paulo, aqui na capital paulista, aconteça essa polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, só que aí o efeito Bolsonaro seria mínimo, porque Bolsonaro perdeu na capital paulista e em toda a grande São Paulo. Então, como é que ele ajudaria o prefeito Ricardo Nunes se ele perdeu aqui e Lula ganhou? Então, é uma situação, no mínimo, complicada. No interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, o Bolsonaro venceu, mas o prefeito vem com a candidatura à reeleição. E, teoricamente, o prefeito já vem fazendo um arco de alianças, inclusive com novas secretarias, com o PP entrando no governo, que já mostra um arco de alianças com o bolsonarismo e com o centro. E também com o partido de esquerda, que é o PSB. Então, fico pensando, qual seria a influência? Então, a gente precisa pensar e esperar para ver, porque política, tudo muda muito rápido. E aí, a força eleitoral que Bolsonaro saiu da última eleição, talvez em 2026, não seja tão crucial assim. Ou seja demais, a gente tem que esperar para ver. 2 dos filhos dele são cotados para serem pré-candidatos, né? Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para concorrer com Eduardo Paes, e Eduardo Bolsonaro, em São Paulo, para concorrer com Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Claro que se os filhos estiverem na disputa, ele aí sim será um cabo eleitoral. Não tem nem como negar a presença dele para tentar fazer dos filhos prefeitos. E é uma eleição em que, se eles não forem eleitos, eles voltam para os seus cargos. Um de deputado federal e outro de senador da República. Então, não duvido dessa possibilidade. E uma vez um deles eleito, passa a ser um nome do bolsonarismo para 2026. Mas e se não for eleito? Aí mostra uma fraqueza do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que já ouvi gente dizendo que a melhor coisa é não se candidatar para não correr o risco, porque iriam enfrentar prefeitos que estão disputando reeleição. E enfrentar prefeitos que estão disputando reeleição é um negócio complicado, porque os prefeitos têm a máquina na mão, né, Heitor?
Vamos acompanhar como serão as eleições municipais do ano que vem, claro, com a maca da cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eleições na Band já é uma tradição, como você já sabe. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. A partir de agora, o noticiário esportivo é o destaque com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Nós voltamos segunda-feira, Tiago Prudente. Bom final de semana para você. Para você também, Heitor, para os ouvintes e até segunda. Um grande abraço, até segunda-feira e continue na Rádio Bandeirantes com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam